Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e hoje a gente vai fazer esse bolo que tá super tendência, tá, gente? É um bolo que a gente chama ele de stand-up. A gente faz o bolo redondo, a gente corta um pedacinho da base e a gente levanta ele. Ele fica super legal quando você corta também, corta aqui da lateral pra frente. E tá na última moda. A logo aí da Gucci, porque esse bolo vem com uma história super linda. É uma mãe que ela perdeu a filha dela há alguns anos e todo ano, no aniversário da menina, ela, na verdade, ela é uma mulher já. A mãe dela celebra o aniversário dela e celebra a vida da filha fazendo um bolo. E ela reúne as melhores amigas da filha e algumas amigas dela para um jantar. Então esse bolo hoje à noite vai ser para essa celebração. Algumas coisas que são, ela sempre escolhe, não é a primeira vez que eu faço esse bolo para ela, e ela sempre escolhe coisas que são, ou eram favoritas da filha, ou eram coisas especiais da filha. Uma das coisas, por exemplo, nesse caso desse cake, foi que ela adorava bolsa. E Gucci é uma marca que muita gente gosta de bolsa. Então ela quis o design da Gucci aí atrás. As flores, porque ela gostava de flor, ela era muito alegre. A gente resolveu colocar uns tons um pouco mais suaves, só pra combinar aqui com as cores, a paleta de cores aqui do bolo. E uma coisa que é super especial desse bolo é que ela adorava abelhas. Então a gente sempre no bolo dela a gente coloca uma abelhinha escondida aí pra ter mais um simbolismo aí pra ela. Então esse bolo não é, óbvio, a inicial dela. Esse bolo não é um bolo muito difícil, ele tem vários elementos. A gente acabou optando por usar flores falsas, porque o estilo de flor que ela queria é muito difícil achar. Essa rosa aqui, ela natural, e quando acha é muito cara, então a gente optou por usar flores falsas. Tô louca pra mostrar pra vocês como faz. Se você gosta de bolo com imagem comestível, eu tenho outros vídeos no meu canal do YouTube, Vibela Sweets Brasil. Ensino de outras formas como forrar o bolo inteiro. E se tiver perguntas, dúvidas, por favor, tô à disposição. Vamos começar a fazer esse bolo lindo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai tentar combinar a cor. Eu já fiz, né, o espatulado, já recheei, já fiz o espatulado liso. Agora o que a gente vai fazer é tentar colocar uma cor um pouquinho mais amarelada. Ela tá muito palha, meio bege. E eu quero amarelar um pouquinho. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha cor e eu coloquei 2 gotinhas aí do mostarda e vamos ver o que vai virar. Eu não quero fazer exatamente daquela cor, mas eu quero dar uma... A gente vai ter que pôr mais um pouquinho. Eu botei 2 gotas ali. Claro que depende da quantidade de buttercream que você tem, né? Tá fechando um pouco mais. Vou botar só mais um pouco pra ver. Esse é sempre teste, né, gente? Obviamente que ele não ficou mostarda, mas ele deu uma... Ó, essa cor, ele não ficou exatamente igual, tá? Mas a hora que a gente colocar no bolo, vai dar aí o sobretom. Isso aí ajuda a gente. Em cima do bolo, que vai ser a lateral, eu não necessariamente preciso passar o buttercream. Mas quando a gente vai arrumar aqui, sempre quando a gente faz a lateral, a gente acaba sujando o topo, a gente faz. Lembrar que o topo nunca pode ser muito escuro, né? Pra não estragar a cor do papel comestível. E lembrando que ele tem que estar bem lisinho, o mais lisinho que você puder fazer. Esse bolo vão ter vários elementos, porque esse bolo conta uma história, né, gente? Das coisas que eram favoritas dela. Ela adorava bolsa, flores, ela tinha uma ligação muito grande com abelhas. Então por isso que a gente vai colocar a abelhinha no bolo, tá? Então é um bolo, na verdade, de celebração da vida dela. A mãe dela faz todo ano um bolo diferente, a mãe dela é super estilosa, curte muito bolo e ela sempre pesquisa algum bolo que tá na moda, porque ela sabe que a filha dela ia gostar de coisa da moda. E aí a gente sempre coloca a abelhinha nos bolos, que é bem pra simbolizar ela. Esse lado aqui, ele tá me incomodando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou esquentar a água e vou passar a espátula com a água quente, que eu acho que vai ajudar mais a gente aqui nesse caso. Porque esse bolo tá bem gelado, ele ficou a noite toda na geladeira.
Talvez é isso que eu preciso fazer. Vou esquentar. E a imagem, o que aconteceu? Quando ela foi imprimir, uma delas deu um riscão aqui na lateral. Então, ela imprimiu outra, também deu um risquinho, mas é bem mais suave. Como a gente vai cortar, não vai aparecer. Então, vai ser bem tranquilo pra nós. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu corto um papel. Tá bem quente a água, mais fácil aqui pra nós. E aí nós vamos botar água quente de novo, porque deu certo e a gente gostou. Eu sempre lavo a espátula primeiro, aí eu seco ela inteira para essas partezinhas não ficarem molhadas. E aí a gente volta só na beiradinha aqui, ó. Só na parte que a gente vai precisar usar. Tá bem quente, eu tô sentindo aqui pela minha mão. Esse bolo, gente, tá me dando trabalho. Alguém sabe por que ele deve estar fazendo isso? Porque ele tá difícil de nivelar? Vou dar a resposta para vocês. Porque provavelmente eu usei formas de marcas diferentes. E quando acontece isso, às vezes um bolo fica um pouquinho maior do que o outro. E quando o bolo fica um pouquinho maior do que o outro, na hora da gente espatular, dá essa diferença. Eu tento sempre cuidar quando eu tô fazer o da mesma cliente, sempre com a mesma marca de forma. Só que acontece que às vezes, quando a gente tem muita encomenda, que é o caso dessa semana, a gente acaba dando uma bobeadinha aí. Agora eu vou alisar a frente, é importante para nós também, por causa do papel. Agora eu vou esquentar de novo, só para passar em cima. Então agora nós vamos colocar na geladeira. Eu imagino que uns 15 minutos. E aí a gente vai cortar a parte de baixo, levantar ele e começar a decorar. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a folha pra gente poder colar ela na frente do bolo. O que eu vou fazer, tá? Aqui eu sempre tenho cuidado, essa folha que vem pra mim, ela vem com uma colinha. Então eu dobro aqui pra quando eu for tirar minha folha, ela não colar no meu plástico e estragar a minha imagem. Porque essas folhas de açúcar são bem chatinhas. Bom, aqui, ó, a gente tem o risquinho, tá bem aqui no canto, ó. Tá? Então nós vamos querer trabalhar com o outro lado. O tamanho do bolo, mais ou menos, é o tamanho do fundo do bolo, né? Que é onde você assa, não a parte de cima. Tá vendo que ela tem um lábiozinho aqui? Mas, como a gente botou buttercream, mais de uma camada, o bolo ficou mais largo, né? Ele aumentou o tamanho dele. Então eu vou cortar desse lado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar o círculo todo, tá, gente? Eu tenho que cuidar só com a parte branca, pra não sair a parte branca ali. Eu vou passar só com o lápis na parte de trás. Eu poderia fazer na parte da frente? Sim, só que eu não queria riscar a parte da frente. Então eu fiz bem clarinho aqui, dá pra vocês verem que eu fiz um risquinho? E aí agora eu vou cortar com a minha tesoura. A minha tesoura que eu deixo na cozinha, só para as minhas coisas de cozinha. Com cuidado aqui, né, gente? Tudo bem que hoje a gente tem sorte que a gente tem duas folhas, mas não é sempre que isso acontece. Eu tô cortando um pouquinho para fora da margem, bem pouquinho. Enquanto o bolo gela, a gente vai fazer isso. E depois a gente vai fazer a abelhinha e a inicial dela. Olha só. Ficou lindão, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui em cima, ó. Ó, ele ficou bem maior, ótimo, perfeito, era o que eu queria. O que eu vou fazer com isso aqui? Sobrou essa tira aqui, eu vou jogar fora? Não, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui, ó. Vai que depois eu quero fazer num outro bolo, só um detalhe dessa marca, ou se eu quiser fazer um chaveirinho, alguma coisa, a gente tem a folha aqui. Então isso aqui a gente guarda. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer a abelhinha. Para fazer a abelhinha, eu vou precisar de pasta americana amarela e eu quero fazer a abelhinha com as asinhas de papel de arroz. Então eu vou pegar um pedacinho de papel de arroz, a pasta americana amarela e eu vou pegar o corante preto para pintar as listinhas da abelhinha.
nós vamos fazer a abelhinha. Eu tenho um pedaço de pasta americana amarela. Eu vou ter que usar uma preta também, que eu tinha esquecido da cabecinha dela. Eu vou botar um pouquinho de CMC aqui, apesar de que essa abelha vai ficar encostada em outra coisa, não vai ficar muito pendurada, eu ainda vou botar um pouquinho de CMC só pra garantir. A pasta americana tá com um push bem bom, tá muito grande, não preciso de tudo isso. Eu quero fazer uma abelhinha bem delicadinha, só pra aquela coisa de lembrar dela. Olha aqui. Fiz o formato tipo uma pera, né, gente? E agora a gente vai pegar um pedacinho de preto bem pequenininho pra fazer a cabeça. O que eu vou fazer? Eu gosto de colocar um palitinho. Tô fazendo ela redonda, tá? A cabecinha é redonda. Eu gosto de colocar um palitinho. Acho que eu vou diminuir um pouquinho essa abelha, tá muito... Eu vou pegar o palito, nós vamos cortar só um pedaço dele, um pedacinho, e a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai molhar aqui, onde vai encostar com o preto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel, a folha de papel de arroz, eu vou tirar só uma tirinha aqui na beiradinha. Pra aproveitar o resto eu vou guardar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar e eu vou cortar a asinha, vou cortar as duas juntas. Meio que uma folha assim, né, gente? Eu vou cortar e depois a gente vê se a gente gostou do tamanho. Ficou um pouquinho grande. Vou diminuir o tamanho. Esse tamanho aqui ficou perfeito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Essa faca aqui tá gigante porque eu vou fazer, mas tudo bem. É que ela tem a ponta bem fininha. Vou só marcar onde que eu vou botar as asinhas. Então, perfeito. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou pintar o preto pra gente deixar secar até a hora da gente pôr a asinha. Então, eu vou pintar ele aqui agora. Pegar um pincel bem fininho, uma gota só desse aqui, a gente não precisa de muita coisa. Vou botar um pouco aqui no potinho. E eu sujei toda a minha mão, E eu vou pegar um pouquinho de álcool de cereais. A gente vai misturar. Botei um pouco demais, então eu vou deixar ele dar uma evaporada. Vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente tá... Eu tô com as coisas aqui já, gente. Aliás, eu não quero usar isso aqui. Eu vou usar um papel toalha pra pôr a abelhinha, porque eu não quero sujar esse papel meu aqui com a tinta preta. O que nós estamos precisando mais? A letra, a inicial dela. Eu tô pensando que cor que eu vou colocar aqui na frente, já que eu tô usando as flores. Nós vamos usar essas flores aqui, tá, gente? Com tons de rosa e branco na frente. Só pra dar um ar mais feminino aqui, ó. Tá? Então... A letra, vou pegar, então, uma pasta americana pra gente fazer a letra. Eu resolvi fazer um teste com duas cores. Eu tenho essa cor aqui, ó, que é bem parecida, fica um sobretom. Gostei bastante. Eu vou fazer uma com essa cor e uma com marrom, pra gente testar na frente do bolo depois. Vou pegar o nosso amada maisena aí. Eu vou botar um pouquinho de CMC nessa aqui, que essa pasta americana tá bem mole. Então eu vou fazer as duas cores, que eu gosto de ter opções na hora que eu tô decorando, né, gente? Aquela velha história. Se eu estou na dúvida de uma coisa, eu quero ter uma segunda opção já. Aí, completamente diferente. Ajudou bastante. O CMC sempre dá uma estabilizadinha. Agora a gente vai pegar o marrom. Vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um pouquinho de CMC só pra gente não ter que fazer duas vezes, bem pouquinho. Vai ser difícil escolher, tô gostando das duas. Eu acho que é aquela história de, no final, quando você olha tudo junto, qual que vai deixar o bolo mais charmoso, né? Vai complementar mais o bolo, é isso que a gente quer. Na real, gostei dos dois. Vamos ver. Eu vou botar um plastiquinho em cima para eles não secarem. Como é letra, não quero que rache na hora que a gente colocar no bolo. E agora acho que já dá pra gente pintar a abelhinha. Vamos ver como é que tá. Pincel bem fininho.
A gente vai colocar... Eu vou colocar só, mas bem pouquinho na beiradinha. Essa faca é super afiada, tem que ter cuidado. Aí, ficou. Consegue ver? Tá, vou deixar aqui e vou começar a dar uma limpada aqui em cima pra gente trazer o bolo de volta. O que a gente vai fazer agora? A parte importante no sentido assim, ó, de ter cuidado com a parte que vai ficar atrás do bolo. Então a gente vai passar a faca bem rentinho aqui, ó, bem rentinho, só pra desgrudar ele desse papel, tá? Vou rentinho, vou passar em volta do bolo todo. Só pra desgrudar aqui. E aí agora, onde eu tinha marcado, que é a parte que eu vou cortar a parte de baixo, tá marcado aqui, eu vou pegar e vou cortar. Vou pegar uma espátula e a gente vai cobrir essa parte aqui. Só que eu vou cobrir ela já pensando em colocar ela ali no outro negócio. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar e vou passar aqui, ó, pra soltar o bolo, tá, gente? Porque eu colei ele nesse papel, né? E eu colei ele e gelou. Então agora, tecnicamente, ele estaria bem coladinho. Então olha o que eu tô fazendo. Tô separando. Vou pegar papel toalha, partir no meio. Vou pegar minha base. Primeiro, eu vou passar o buttercream aqui embaixo. Muita gente me pergunta por que os bolos aqui são com pouco recheio. Na verdade, não é que ele é pouco recheio. É que o americano gosta bastante de buttercream americano. E o buttercream americano é mais doce. Ou pelo menos assim, ele é manteiga e açúcar. Então, a gente tenta fazer a proporção um pouco menor para ficar menos forte. E aí fica um bolo prazeroso de se comer, né? Agora, quando eu faço, tenho clientes, bastante cliente latina, tenho clientes asiáticas, e os gostos são diferentes. Por exemplo, as minhas clientes asiáticas gostam de bolos menos doces ainda. Então a gente escolhe sabores que são mais suaves para elas. Eu tô fazendo o acabamento aqui só para ficar bonitinho. Vou botar um pouquinho aqui só para garantir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com as duas mãos, só que eu vou virar com uma só. E aí, delicadamente, eu vou tirar a parte de trás. Ó, tá um pouco colada, a gente vai tirando. Vou pegar a faca de novo e vou passar aqui atrás. Ele vai sair, aí, saiu. Ó, tá? E aí agora eu volto com o papel e eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho mais pra trás. Ele ainda não estava completamente gelado. Nós vamos ter que consertar isso aqui, tá? Ele podia ter ficado mais um pouquinho gelado. Eu botei ele mais pra trás do que aqui, porque na frente a gente vai colocar as flores, né? E outras coisas. Então a gente quer que tenha espaço. Agora a gente vai fazer o buttercream aqui atrás. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar a espátula aqui em volta, bem delicadamente, tá? Pra arrumar onde a gente estragou aqui. Eu, né? E aqui eu vou passar só um pouquinho em volta, porque eu sei que acontece isso toda vez. A gente vai deixar gelar e depois a gente vai passar a faquinha pra dar a alisadinha que precisa. Com a espátula a gente já pode dar uma limpadinha aqui na frente. Quer dizer, isso aqui é a parte de trás, né? Não é a frente. Com a mão limpa a gente pode dar uma ajeitadinha já. Agora a gente vai deixar gelar com certeza 30 minutos. E aí nós vamos aplicar tanto a imagem como os outros detalhes. Tá legal? 30 minutos. Então bora trabalhar em outra coisa. Então agora o bolo ficou gelando um bom tempo. Eu vou dar uma limpadinha aqui na frente, só pra gente ficar com ele limpinho para poder colar o papel comestível. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra colar esse papel comestível. Ele é um pouco diferente de quando você tá fazendo ele em volta do bolo todo. Que em volta do bolo todo, você tem que medir as emendas, né? Esse tipo de coisa. Nesse caso aqui é mais fácil. Só que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é o fato de a gente estar fazendo ele
com um pedaço cortado embaixo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidadozinho extra. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai fazer isso, a gente pode estragar a folha. Então eu vou mostrar pra vocês como que normalmente eu faço. Gente, esse bolo é um bolo que, tipo assim, ele não é um bolo muito difícil de se fazer tecnicamente, mas é um bolo muito efetivo, ele fica muito lindo. Então o que nós vamos fazer primeiro? Antes da gente colocar a cola comestível aqui, nós vamos medir a imagem. Então o que nós vamos fazer? Aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, colocar aqui. Eu vou marcar de lápis aqui, mais ou menos onde que eu vou cortar. E aí agora eu vou cortar e a gente vai medir de novo. Vou tirar um pouquinho aqui em cima, bem pouquinho, para não ficar muita sobra ali. Ótimo. Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar um pouquinho do nosso caro aí, um pouquinho dele só, um pouquinho. E nós vamos colocar um pouquinho de água. E eu vou pegar um pincel, misturar as duas coisas e aí nós vamos pintar. Pintar com cola, né, gente? O que eu mais me preocupo sempre é na beiradinha. A beiradinha tem que estar bem certinha para não soltar quando a gente estiver fazendo, quando o bolo for para casa do cliente, não começar a soltar as beiradinhas. Que aí fica uma aparência de mal acabado. Então a gente não quer isso. Agora eu vou usar o meu rolinho que eu gosto de usar, né? Se você não tiver o rolinho, não tem problema, ó. Arranquei um pedaço. Vou arrumar com o pincel. Acho que eu não vou usar o rolinho hoje. Vamos só passar o pincel. Tem vezes que o rolinho não dá certo. Agora, a mão tem que estar bem seca. Porque esse papel é papel de açúcar. Se a sua mão tá molhada, ele vai dissolver, né? A gente vai tirar, separar aqui, né? Passar bem devagarzinho aqui embaixo. Tem papel que são melhores que outros, tá, gente? De marca. A gente nunca sabe porque a gente compra, eu tento comprar sempre nos mesmos lugares as imagens comestíveis porque eu já conheço a qualidade dos produtos delas. Mas às vezes tá fora do controle delas, né? Bem delicadamente, ó. O coração até para, tá, gente? E eu rasguei um pedaço. Vamos ver se vai dar certo. Bom, a gente vai ter enfeite na frente, né? Então vamos rezar para dar certo. Se não der, a gente tem outra folha, mas o ideal é a gente usar essa folha porque a gente não quer ficar perdendo dinheiro, né? Agora, se for ficar feio, óbvio que a gente vai consertar, né? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui bem na frente, bem no lugar. E a gente vai levantando como se a gente estivesse colocando pasta americana, só que é ao contrário. A pasta americana a gente mexe de cima para baixo, esse a gente mexe de baixo para cima. Essa folha tá muito fina, gente. Muito fina. Papelzinho bem ruinzinho. Ficou um pouco fora de onde eu queria ali, mas tudo bem. Ai, não apareceu o rachadinho. Aqui, ó, ele ficou um pouquinho fora, mas não tem problema porque aqui vão ser as flores. Então a flor vai tampar esse pedacinho aí. O que eu vou fazer? Eu vou limpar a mão de novo, vou secar pra eu não fazer nada errado aqui. Minha mão tem que estar bem seca. Às vezes, quando eu tô fazendo o bolo inteiro, eu uso aquele alisador de pasta americana. Como esse papel tá muito fino, eu tô com medo de fazer isso. Então eu vou usar a minha mão, só que bem delicadamente. Eu só quero colar bem a beiradinha, como eu falei pra vocês antes, ó. Eu vou fazer bem delicadamente aqui. Nossa, tá muito bonito. A cor acabou dando bem certo. Eu vou esperar ele colar um pouco para eu cortar o excesso aqui atrás. Enquanto isso, a gente pode começar a colocar os detalhes na frente. Eu vou dar uma limpada que saiu um pouquinho de cola aqui na frente. Cola comestível, eu vou dar uma limpadinha. Esse tipo de bolo, gente, eu tenho bastante cuidado, tá? Morro de medo de estragar. Muitas vezes eu não tenho imagem extra. Então agora a gente vai colocar a flor primeiro. Eu acho que eu não vou usar esse verde aqui não. Vou usar só a flor assim. Vou passar a fita floral, né? Já vou cortar 3 porque eu tenho 3 flores que eu vou usar. Eu peguei um palitinho bem fininho e eu vou olhar aqui onde é que eu quero colocar ela. Vou colocar ela bem embaixo. Ai, que lindo. Agora a gente vai colocar a branca. Ele vai ficar com bastante flor. Ele vai ficar um pouco mais exagerado do que eu gostaria. Mas eu acho que vai ficar bem charmoso. Eu vou botar ela bem na beirada aqui, tá, gente? Ela virar pra cá um pouco. Olha que lindo que tá ficando. Posso baixar só um pouquinho aqui assim, ó. Pra encostar aqui. E agora a rosa. A rosa, eu vou colocá-la bem ali, fazendo a curva já. Você pode fazer com a fita floral ou com o chocolate. Como hoje eu não ia mexer com chocolate, eu resolvi botar a fita floral, que era mais fácil pra mim. Ai, que lindo.
Tá muito elegante. Então agora eu vou tentar tirar isso aqui. Eu vou por trás aqui. A gente não pode rasgar. Aqui eu fiz coisa feia. Eu vou tirar. Não sei se eu vou querer cortar não, gente. Olha o que eu fiz aqui. Que feio. Apesar de que sou só eu que tô notando, pra mim já é o suficiente. Ser eu notando. Cadê? Desespero. Acho que eu prefiro dobrar, tá, gente? Eu acho que eu vou me ficar mais feliz do que eu cortar. Devia ter dobrado em cima também. O que acontece? O buttercream vai ficando de fora, vai começar a amolecer e a gente não quer estragar o buttercream, né? Tá, fiquei mais feliz aqui agora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar a letra M na frente e a gente vai olhar aqui agora se a gente gosta mais do M assim ou do M marrom. Eu já sei o que eu gostei mais, mas eu quero mostrar pra vocês. Vou colocar os dois assim. Eu achei esse mais elegante. Vou botar um pouquinho da nossa cola comestível, já que ela tá aqui, bem no cantinho aqui. Vou colocar saindo pra fora um pouquinho, tá, gente? Pra chamar atenção aqui. E agora, o que falta? Falta só a nossa abelhinha. O que eu fiz? O ano passado, no bolo dela, eu coloquei a abelhinha na parte de trás do bolo. Esse ano, como a gente tá usando flor, eu pensei em colocar algum lugar com a flor aqui. Eu não queria que ficasse óbvio, porque a cor é muito diferente. Então eu tô pensando em colocar elas aqui atrás, assim, entendeu? Ela é uma só, né? Tipo assim, ó, aqui atrás, escondidinha. Então eu vou cortar um pedaço aqui do nosso palito. Vou colocar aqui e vou colar. Ficou faltando a gente colocar o olhinho. Então eu peguei a tinta branca, o corante branco, um palito, o lado limpo do palito, obviamente. E eu vou fazer só duas pontinhas aqui. 1, 2. Bem delicadinho. E está pronto. Olha só. Ficou muito bonito. E a abelhinha tá ali atrás, ó. Dá pra vocês verem aqui atrás? Ela tá ali atrás. Tá? Então ela tá delicada, mas ela está aparecendo. Gostaram? Aqui estamos com esse bolo maravilhoso, o bolo que tem uma história linda, emocionante. E é um bolo que ficou super charmoso. Eu já tinha feito esse bolo com a logo da Louis Vuitton e aí agora a cliente escolheu o da Gucci aí. Que na verdade o efeito de cores é um pouco diferente, mas fica muito charmoso. Se você gostou do conteúdo, aperta o sininho aí para você receber notificações de vídeos novos. A gente tem material novo toda quarta-feira ao meio-dia e a gente tem material novo todos os dias no Instagram Vibela Sweets BR, tá bom? Aguardo vocês por aí. Obrigada!